Oi pessoal, hoje é dia 13 de setembro, agora são por volta de 9h40 da manhã e eu decidi iniciar um vlog mostrando para vocês um pouco, né, do meu dia a dia, envolvendo principalmente as leituras e os meus estudos também, uma espécie então de study vlog com leituras, que eu já fiz outras vezes aqui no canal. Se eu não me engano eu já fiz 2 vezes lá no início do ano, só que desta vez, em vez de vocês acompanharem toda a minha semana, vocês vão me acompanhar durante apenas 2 dias da minha semana, tá bom? Então hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha rotina, principalmente envolvendo aí as leituras e os estudos. Hoje vão fazer basicamente 2 semanas que eu desinstalei o Instagram. Eu expliquei um pouquinho mais do motivo de eu ter desinstalado no vídeo anterior. E eu também diminuí a frequência de gravar vídeos aqui no canal. Eu vi que isso estava tomando um tempo bem grande para mim, e principalmente agora que eu praticamente estou chegando, né? Então eu tô priorizando realmente os meus estudos. Eu estou terminando agora também o 3º ano do ensino médio. Além disso, eu faço curso técnico integrado ao ensino médio. Então eu tenho inclusive um TCC, um trabalho de conclusão de curso para entregar logo em breve, né? Mas felizmente já está quase finalizado, ainda bem. Enfim, mas de qualquer forma eu espero que em dezembro ou em janeiro, né, durante as minhas férias, eu possa trazer uma frequência um pouco maior de vídeos aqui para vocês, principalmente porque a gente vai ter o mês natalino em dezembro. É um mês que eu gosto muito aqui no canal, um mês temático, onde eu trago alguns vídeos, obviamente envolvendo o Natal, mas eu também trago os vídeos de conclusão, né? Então eu falo das minhas melhores leituras, das piores leituras que eu fiz durante o ano, enfim. É sempre um mês que eu gosto muito de trazer conteúdo legal aqui no canal. Bom, agora de manhã não vai dar tempo de eu ler muito, então eu vou tentar priorizar aí uma leitura que eu estou já em andamento, que é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Eu já comentei um pouquinho sobre esse livro no vídeo anterior aqui no canal de aquisições, onde eu já disse que eu estava lendo esse livro, e agora falta em média aí 60 páginas para eu finalizá-lo. Pretendo ler pelo menos mais algumas 10 páginas agora de manhã. Realmente não vai dar tempo de ler muita coisa, até porque esse é um livro de não ficção, é um livro um pouquinho mais denso, mas nem tanto assim, até porque a autora escreve de uma forma assim bem fácil, né, de leigos entenderem, e ela realmente não se aprofunda muito, né, nessa temática do psicopata. Ela realmente vai trazer mais relatos de casos de pessoas com suspeita de psicopatia, algumas delas nem foram diagnosticadas, mas em cima dessas situações a autora ela vai acabar fazendo então algumas análises do como funciona a mente de um psicopata, como eles reagem, como são os comportamentos deles, como eles se comportam em meio à sociedade. Bom, e ontem eu iniciei a leitura de um livro que eu estava muito empolgado para ler, que é o livro da psicologia. Este é um livro que é uma espécie de enciclopédia realmente das psicologias. Bom, e é um livro que eu já sabia que ia ser bem mais denso para mim, é um livro que realmente não é para se ler de cabo a rabo. Então ontem eu só li a introdução e já tive muita informação, realmente muita coisa nova assim para mim. Então eu tentei ler bem aos poucos mesmo, para absorver ao máximo o que estava sendo dito aqui. E tem coisas aqui que eu tô gostando bastante de ver. Inclusive eu anotei em um caderno, né? Eu vou fazer isso, vou pegar um outro caderno e passar limpo, só para fazer as anotações em cima deste livro aqui. Então eu fiz algumas observações, as quais eu achei mais interessantes, e também anotei algumas coisas para eu pesquisar um pouco, estudar um pouco mais a fundo depois do que foram dito aqui no livro, né, só que de uma forma um pouco superficial. É muito interessante observar, né, como a psicologia ela é uma ciência recente, digamos assim, que as ciências elas evoluíram a partir da filosofia, e é basicamente disso que este livro vai tratar aqui no começo. Então ele basicamente vai traçar uma espécie de linha do tempo da psicologia, digamos assim, para a gente realmente entender mais a fundo sobre isso, de forma cronológica. Então, desde lá do seu início até como a psicologia ela é estudada nos dias de hoje. Ela vai citar aqui psicólogos e psiquiatras e etc., que são super importantes, que são muito conhecidos aí neste ramo. E hoje, pelo menos, eu quero ler o capítulo que envolve, então, os 4 temperamentos da personalidade.
que é este aqui. E como vocês podem ver, eu não consegui aguentar e eu acabei grifando aqui algumas partes do livro. Eu vou fazer isso, mesmo que o livro fique não tão bonito assim, né? Eu não sei grifar de uma forma que fique tão bonito assim, mas como é um livro que vai ficar comigo mesmo, e é um livro que eu estou utilizando para estudar, é um livro bem didático, inclusive, né? Então eu decidi realmente grifar as partes que eu mais achei interessante, pretendo fazer algumas anotações em cima do livro, enfim. Tá sendo uma leitura bem enriquecedora, é interessante a gente conhecer um pouco, né, de como funciona mais a nossa mente e coisas do tipo, só por curiosidade mesmo, eu acho que já é uma coisa legal. E nesta semana também eu pretendo ler pelo menos o primeiro volume da revista Luluzinha Teen. Na verdade é uma releitura que eu vou realizar para fazer um vídeo aqui no canal, abordando toda a primeira temporada da revista. Eu vou fazer um vídeo completo explicando para vocês como foi a história, ou como foi a minha experiência de leitura ou releitura com Luluzinha Teen. Então aguardem, tá? Então essa semana eu vou reler pelo menos o volume 1, espero ler o volume 2 também. Já que a gente está falando de leituras aqui neste vlog, eu vou mostrar rapidamente os livros e mangás e quadrinhos que eu já separei aqui, que são os essenciais que eu quero ler até o final do ano. Eu espero que eu consiga aí cumprir esta meta. Então, obviamente, tem aqui os outros 3 volumes de Luluzinha Teen, que é o volume 2, 3 e 4. A revista de Chico Bento Monstro, número 12, já dando um spoiler aqui para vocês. Vai ter resenha dessa edição aqui no canal. Eu não sei se eu vou trazer ela em novembro ou dezembro, mas até o final do ano vai ter resenha dessa edição, que é até que bem antiga, né, de Chico Bento Monstro. Vou reler também o volume 1 de Yu Yu Hakusho, já que eu adquiri alguns volumes da série. E para quem não sabe, esse é um dos meus animes favoritos. E agora eu quero ler um mangá para ter uma experiência mais completa com a obra. Pretendo ler mais alguns contos presentes aqui nessa coletânea de Laços de Família, de Clarice Lispector. Então eu pretendo ler pelo menos um conto por mês até o final do ano. O 15, de Raquel de Queiroz, esse é um livro que eu estou bem empolgado para ler. É uma autora que eu sempre quis conhecer e parece uma leitura bem tranquila. Eu estou querendo ler um livro nacional novamente. Como vocês sabem, eu gosto muito de livros nacionais, principalmente os clássicos. Então acho que vai ser uma leitura bem legal. Para o Halloween, minha leitura especial de Dia das Bruxas vai ser A Volta do Parafuso. Esse é um livro que vai fazer quase um ano que está aqui na minha estante. Então eu estou bem empolgado para ler. É um livro que combina muito com esta data, inclusive. Então mês que vem eu vou realizar a leitura deste livro. Não sei se eu vou fazer um vlog de leituras ou uma resenha, mas de alguma forma vocês vão ficar sabendo aí da minha experiência de leitura com este livro aqui, que não é tão grosso assim. Ele tem apenas 150 páginas aqui nessa edição da Nova Fronteira, que tem essa capa muito bonita. Eu acho a diagramação desse livro, apesar de simples, muito bem feita, como vocês podem ver. Só as letras realmente que são um pouco pequenas. Pretendo ler também esta reportagem chamada Hiroshima, do John Hersey. É uma reportagem muito premiada. Eu estava estudando um pouco sobre este ataque a Hiroshima que teve na época, enfim. E eu pretendo ler essa reportagem aqui para saber um pouco mais a fundo do que aconteceu e tudo mais. Então parece ser um livro aí que eu vou ficar bem impactado aí com a leitura. Um livro que eu sempre tive curiosidade de ler e que agora enfim eu estou tendo a oportunidade de ler ele é A Redoma de Vidro, da Silva Plath. Parece ser um livro aí bem denso, né, pelo que eu já ouvi falar. É um livro que aborda a depressão, enfim. Então eu quero ler no momento que eu estiver mais tranquilo. Mas é uma leitura que eu pretendo realizar ainda neste ano. Não é um livro muito grosso, eu achava que ele tinha mais páginas, mas não, ele só tem aí 274 páginas, mas de qualquer forma é uma leitura que eu acho que eu vou demorar um pouco mais para realizar. Por isso eu vou ler nas férias, porque parece que vai ser um livro aí bem denso. E por fim, da mesma autora do livro que eu estou lendo no momento, né, Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, eu quero ler Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, que também é da Ana Beatriz Barbosa Silva. E é basicamente isso. Como vocês podem ter visto, é muita coisa. Não sei se eu vou conseguir ler tudo isso, provavelmente não, porque eu não tenho tempo para ler tantas coisas assim. Esse realmente está sendo um ano que eu não estou conseguindo ler tanto quanto eu gostaria, por exemplo, quanto eu li lá no ano passado. Mas enfim, depois de eu ler as 10 páginas do livro que eu estou em andamento no momento, eu vou fazer uma atividade de logística, que é uma atividade que faz parte de uma matéria do meu curso técnico de administração. Eu vou basicamente fazer uma espécie de relatório de 2 filmes que eu assisti e correlacionar a história do filme, né, o que ocorre no filme, com a logística dentro de empresas e qual é o papel do administrador em cima disso tudo, enfim. Esses 2 filmes então são o Um Senhor Estagiário. Este é um filme que eu assisti ele no ano passado, se eu não me engano. Eu não lembro se eu comentei sobre esse filme rapidamente em algum vídeo de assistidos no canal, mas foi um filme que eu achei interessante. Não é meu filme favorito, mas eu acho que é um filme assim bem interessante de pessoas principalmente que trabalham em empresas, administradores, pessoas que têm um e-commerce, enfim.
acho que vão se identificar muito com algumas situações do filme, e o filme ele pode acabar passando mensagens bem interessantes, né? Inclusive tem um momento do filme que eu acho bem interessante, foi uma das partes que eu consegui correlacionar com a logística dentro do filme. É um momento então onde a dona da empresa ela vai acabar fazendo a aquisição de um produto dentro da sua própria loja, no site da sua própria loja, para averiguar então como está a situação de entrega dos produtos que ela vende, né? E quando ela recebe o produto em casa, ela vê que está tudo um desastre, né? Então o produto está chegando de uma forma que não está bem embalado, coisas do tipo. Foi de extrema importância ela ter feito isso, pois ela tomou conhecimento da situação em que estava ocorrendo, e com isso ela pode melhorar aí a logística de sua empresa. O outro filme que eu assisti é O Senhor das Armas, se eu não me engano. Enfim, eu vou falar sobre esses dois filmes agora, num relatório simples que eu vou fazer. A professora falou que eu posso dividir em tópicos, né? Então fica um pouco mais fácil. Ontem eu revisei um conteúdo de matemática para estudar para o Enem. No caso é a porcentagem, é um conteúdo que eu não gosto muito de estudar, mas de qualquer forma eu vou realizar hoje os exercícios, né? Porque eu estou estudando dessa forma, então eu obviamente vou lá, vejo a teoria e depois eu aplico os exercícios. Às vezes eu faço ao contrário também, já que eu estou respondendo alguns simulados do Enem. Por exemplo, agora eu imprimi o simulado de 2019, eu já estou na questão de número 31, mas esta é a prova do Enem do dia 1, ou seja, aqui vamos ter conteúdos envolvendo ciências humanas e suas tecnologias, e aqui também tem a redação, né, para realizar. Mas eu só utilizei aqui como exemplo, né? Porque às vezes eu, olhando o conteúdo que tem na prova em si, eu vejo que eu tenho dificuldade em alguma questão. E vendo essa dificuldade que eu tenho, eu consigo ver os conteúdos que eu tenho que reforçar meus estudos. E basicamente o que eu tenho que reforçar mesmo agora para estudar para o Enem é matemática. E pelo menos uma vez por semana eu estou tentando realizar aí simulados de redações do Enem pelo site do Descomplica. Uma colega minha de classe, ela acabou me emprestando um pouco do aplicativo que ela tem assinatura do Descomplica, e lá eles dão as chances de você realizar 6 correções no site, né? Então ela deixou eu fazer 2 provas lá e eles realizaram a correção, e eu acho isso muito legal porque a gente se atenta melhor às partes que a gente tem que melhorar na redação, né? Então acho que a correção dentro de uma redação, quando você está fazendo um simulado, é de extrema importância, porque ela é que vai te orientar nas partes em que você tem que se atentar mais, as partes em que você já está bem e precisa só aprimorar realmente. Pelo menos nos estudos, né, até agora, os simulados que eu ando fazendo, a redação tem sido algo bem tranquilo para mim. Então, nesse quesito, eu acho que eu consigo ir bem no Enem, mas realmente o que me assusta, o que está me afligindo realmente é a parte de matemática, química e física dentro do Enem. Então por isso são as coisas que eu tô realmente pegando mais firme agora nos estudos. Enfim, eu ando bem apreensivo, né, em relação a isso, porque ano que vem eu já vou fazer 18 anos e, querendo ou não, é uma fase, né, onde você tá numa transição da adolescência para a vida adulta. Então muitas responsabilidades vêm com isso, muitas incertezas também, né? Então eu sempre fico pensando em outros planos e outras alternativas, né? Mas no momento realmente eu estou bem confuso aí com as coisas que eu vou fazer, o que eu quero fazer no ano que vem. Pra vocês terem uma ideia, eu nem tenho uma ideia certa assim de qual faculdade eu vou fazer. Eu tô muito em dúvida entre psicologia e publicidade, que são duas coisas que eu gosto muito. E agora de manhã também eu pretendo fazer mais algumas tarefas, né? Eu não sei se fases, não sei como bem chamar, do Duolingo. Eu estou utilizando o aplicativo para tentar ter um inglês um pouco melhor, até porque o meu inglês é péssimo. Basicamente eu não sei de nada de inglês realmente, e eu estou utilizando o aplicativo para ver se eu consigo aprender algumas coisas aqui ou ali, e tá tendo algum certo resultado sim. Eu estou utilizando o aplicativo aí há cerca de 2 semanas, eu achei bem legal, é bem interativo, é bem simples e bem fácil também. E tem toda aquela coisa, né, de você subir de nível, então tem todo aquele incentivo dentro do jogo. É algo bem tranquilo, assim, realmente. 1 hora eu já tenho aula da escola, então tenho que me preparar para isso também hoje. E as minhas aulas presenciais já voltaram, entretanto, tem a opção dos alunos, né, continuarem a ver as aulas de forma EAD, né, em casa e tudo mais. Na verdade é um ensino híbrido, né, ou seja, você, uma semana, uma parte da turma vai para a escola e a outra parte da turma, né, na mesma semana, fica em casa. E também tem uma outra parcela da turma que só faz as aulas realmente dentro de casa, que é o meu caso por enquanto. Por enquanto eu ainda não tenho pretensão de voltar para a escola, até porque muitas pessoas ainda não voltaram. Tem alguns professores meus que estão afastados nessas últimas semanas, então
nem vale muito a pena ir. Entre hoje e amanhã eu pretendo buscar lá na escola o meu caderno Aprender Sempre volume 3. Eu estou aqui com o volume 2 para mostrar para vocês como ele é. E são basicamente aqui que eu resolvo as atividades em que eles pedem lá nas aulas do CMSP. Eu não preciso ver todas as aulas do CMSP, porque como eu faço o curso técnico integrado ao ensino médio e eu faço na extensão da ETEC dentro de uma outra escola estadual, eu deixo de ter algumas matérias por conta disso para encaixar as matérias do curso técnico, né? Então, por exemplo, matérias como filosofia, biologia, são coisas que eu não tenho nesse terceiro ano, na grade do meu terceiro ano do ensino médio. Então, basicamente, eu só tenho que ver as aulas de português, matemática, inglês e sociologia. Eu acho que são só essas mesmo, da base comum, né, digamos assim. Isso acaba sendo ruim por um lado, principalmente para quem vai fazer vestibulares, né, porque você acaba não tendo acesso aí de forma tão aprofundada aos conteúdos da base comum. E hoje ainda também eu pretendo rever mais um conteúdo de química para o Enem. Mas enfim, é basicamente isto. Essa introdução ficou enorme, eu espero que vocês ainda estejam vendo este vídeo, né, estejam com paciência de me ouvir falar e falar e falar. Mas basicamente os vlogs aqui do canal são isso, eu fazendo monólogos e falando de coisas aleatórias da minha vida. E, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, gostem do vlog, gostem da minha rotina, não sei. Enfim, e agora então eu vou ler e depois eu vou fazer a minha atividade de administração, tentar ver a aula do Duolingo, depois eu vou almoçar e ver minhas aulas da escola. E quem sabe no final da tarde eu vou lá na escola buscar o meu caderno do aluno, volume 3. Voltei, ainda é segunda-feira, agora são 10 horas da noite, eu já estou me preparando para ir dormir, pois eu estou com muito sono, mas de qualquer forma, agora há pouco então eu iniciei a minha releitura do volume 1 da revista de Luluzinha Teen, e está sendo muito legal essa experiência de revisitar essa história, me reconectar com esses personagens e ter uma visão tão diferente dessa história, né, que eu havia lido há tantos anos atrás. Realmente me traz um sentimento assim de muita nostalgia. Algo que me chamou muita atenção aqui nesta primeira edição da revista, dentro dessa releitura, foi o traço, né? Realmente era um traço assim bem menos elaborado, digamos assim, né, do que o traço que a gente viu lá nas últimas edições da revista, que nesse caso já eram bem mais bonitos, né? Realmente aqui os traços eram bem assim questionáveis, né, digamos assim. Então isso foi algo que me chamou a atenção e me incomodou um pouco em certos aspectos, né, esse traço aqui. Mas felizmente ele foi melhorando aí conforme o tempo foi passando dentro da revista. Mas de qualquer forma a história é muito legal. A forma, né, com que eles conduzem a trama aqui, pelo menos nessa primeira temporada de Luluzinha Teen, me lembrou um pouco a forma em que a trama de Turma da Mônica Jovem está sendo conduzida agora, né? Então eles basicamente também dividem a revista agora em temporadas, né? No caso, dividindo em 6 edições, e enquanto aqui em Luluzinha Teen eram divididas em 4 edições por temporada. E nessas histórias, em cada edição, eles trabalhavam muito com vários núcleos, né, ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que está acontecendo em Turma da Mônica Jovem ultimamente, né? Então, tô achando bem interessante essa estruturação que eles utilizavam nessas histórias. E pensar que Luluzinha Teen teve a sua primeira edição lançada no ano de 2009, há mais de 10 anos atrás. Para mim é algo assim impressionante, porque realmente não parece. E enfim, eu tô muito empolgado aí para fazer esse primeiro vídeo dessa série de vídeos que a gente vai ter aqui no canal, comentando todas as temporadas de Luluzinha Teen. E se eu me empolgar, eu ainda vou ler as outras 3 edições que me faltam ainda nessa semana, para quem sabe gravar esse vídeo já na semana que vem. É um vídeo que vai me dar um pouquinho mais de trabalho, pois eu pretendo fazer um vídeo mais elaborado, vou ter que fazer um roteiro para ele, enfim. Então é um vídeo que vai
tendo um processo um pouco mais demorado, por isso eu acho que só na semana que vem realmente eu começo a trabalhar em cima dele, mas enfim, eu tô gostando muito dessa experiência de releitura da revista, apesar de não achar a história incrível e tudo mais. Acho que a nostalgia é algo que tá me pegando muito aqui dentro dessa história. E hoje de manhã também eu consegui ler mais 10 páginas do livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. E no momento então agora eu estou na página 160 do livro. Bom, e agora eu estou no capítulo de número 9 do livro, que possui o título de Menores Perigosos Demais, onde neste capítulo a autora basicamente ela vai fazer toda uma análise, né, em cima de crianças, adolescentes que praticaram atos de crueldade. Enfim, eu já tô chegando na reta final dele. Hoje eu não consegui ir até a escola buscar meu caderno do aluno volume 3. Eu vou tentar ir amanhã e talvez eu grave alguma coisa aqui ou ali lá dentro. Enfim, e sobre estudos, hoje eu consegui finalizar o meu trabalho em relação ao relatório do filme, né, que eu assisti. Eu tive que correlacionar com a logística e tudo mais. Então eu consegui fazer tudo isso de manhã. Era uma das minhas metas diárias, então consegui cumprir pelo menos isso. Fiz algumas atividades lá do Duolingo também de manhã. À tarde eu tive que apresentar 2 trabalhos de administração, que eu já nem me lembrava que eu tinha que apresentar hoje, mas deu tudo certo, felizmente. Acabei realizando também uma atividade de matemática, uma atividade avaliativa, valendo nota. De tarde eu também consegui revisar mais um conteúdo de química para o Enem, porém amanhã eu vou tentar ver mais algumas videoaulas relacionadas ao assunto, porque eu não sei se eu entendi muito bem. Enfim, e agora à noite eu consegui ver uma aula do CMSP, né, uma aula que o próprio Estado fornece pra gente, da base comum, de matemática, em relação então à regra de 3 composta, que é um assunto que eu já estava estudando para o Enem, então acabou vindo a calhar, né, complementando aí os meus estudos para o Enem, fiz alguns exercícios, enfim. E foi basicamente isso tudo que eu fiz de mais relevante no meu dia de hoje. Foi um dia relativamente produtivo, não se iludam, não são todos os dias que são assim. Pessoal, hoje já é terça-feira, dia 14, agora são 3 horas da tarde. Eu estava organizando ali a minha estante e tirei mais alguns livros e quadrinhos e mangás principalmente da estante para vendê-los. E agora eu vou anunciá-los lá pela Shopee. Então eu decidi pegar todos os mangás praticamente em que eu estou vendendo lá no Mercado Livre e anunciar na Shopee também, pois na Shopee sempre vende mais rápido, eu percebi isso com o tempo, né? E todas as minhas vendas da Shopee deram certo, então é um site que eu confio bastante também para vender e para comprar. Mas existe um certo porém na hora de anunciar o produto lá na Shopee, que você precisa então colocar o peso do produto e as medidas dele também, pois senão dá uma interferência no valor do frete e tudo mais. E o Mercado Livre não pede isso, então é bem mais fácil de você fazer os anúncios pelo site do Mercado Livre, e por esse motivo também que eu tenho um pouco de preguiça de anunciar lá na Shopee. Mas eu decidi que eu vou pesar todos esses mangás aqui, colocar eles na caixa certinho para anunciar lá na Shopee, pois vende mais rápido. Alguns deles eu já até tirei foto, então eu não vou precisar ficar tirando foto para fazer o anúncio. Alguns deles eu não tirei, então eu vou ter que tirar. E outros eu vou tirar umas outras fotos para ficarem melhores, para colocar no anúncio e tudo mais, né? Para quem quer visitar a minha loja lá na Shopee, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá bom? Eu estou me desfazendo de vários mangás, vários quadrinhos, vários livros também, que eu não quero mais na estante, para assim poder comprar livros e quadrinhos novos, né? Eu não quero mais ficar acumulando muitos livros na estante. Então sempre que eu quiser comprar um novo quadrinho, eu vendo outro que eu não quero mais, e assim sucessivamente. Então a coleção ela vai meio que sempre circulando, né? Os livros vão sempre mudando dentro da estante, e eu acho que isso tem dado bem certo comigo, pelo menos. Hoje também eu consegui ler mais algumas páginas do livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. De manhã também eu consegui responder mais algumas perguntas do simulado do Enem. Agora à tarde eu acabei de ter aula de TCC, onde a professora fez mais algumas atualizações com o grupo. Daqui a pouco eu vou ter mais uma aula do curso técnico e depois eu vou, no final da tarde, buscar lá na escola o meu caderno do aluno volume 3, tá? Então, por enquanto, esse é o meu planejamento do dia. E eu vou mostrar rapidamente também a pilha de mangás. E tem alguns quadrinhos aqui também que eu estou me desfazendo. Não são todos eles que eu vou anunciar para venda. Alguns deles eu ainda não sei qual vai ser o destino, né?
mas provavelmente eu faço algum sorteio aqui no canal com alguns. Talvez eu deixe na biblioteca outros também, enfim. Começando então por Dragon Ball Super Volume 1 e Volume 2. Esses são mangás que eu comprei em 2018, na época de lançamento. Inclusive eles já foram até reimpressos pela própria editora Panini, então hoje em dia são bem mais fáceis de se encontrar. Essa edição aqui ela custava o preço de capa de R$ 21,90. Provavelmente quando eu for anunciar, eu vou anunciar os dois volumes juntos como uma espécie de kit. Enfim, eu gosto de Dragon Ball. Eu assisti vários episódios do anime Dragon Ball Super, principalmente na época do lançamento. Os primeiros episódios assim eu vi sucessivamente e gostei muito, acho o mangá bem divertido também, mas não é uma coleção que eu vou querer ter na estante, até porque eu só comprei os dois primeiros volumes. Tenho também aqui dois volumes de Yokai Watch para mostrar para vocês, que é o volume 5 e o volume 18. Era um anime também que eu assistia muito, principalmente na época do lançamento. Eu lembro que aqui no Brasil ele chegou a passar na Disney XD, e eu assistia os episódios sempre, então era um mangá que eu gostava muito realmente. Mas hoje em dia não é uma história que me apetece, é um mangá mais infantil também, é uma história que eu já não me interesso mais, então é melhor passar pra frente. Outras pessoas vão fazer o melhor proveito dessa história, eu tenho certeza. O Marmalade Boy Volume 1, eu tinha a coleção aqui em casa dos 8 volumes, se eu não me engano. Eu li este ano, né, inclusive eu comprei a coleção este ano por um preço muito legal lá no Shopee. Só que eu li os mangás, gostei, mas eu não queria manter na estante, então eu acabei vendendo pelo Mercado Livre. Só que como eu já tinha o volume 1 aqui em casa, eu acabei ficando com 2 volumes 1 e agora eu tenho um volume 1 aqui em casa, então eu vou me desfazer dele também. Tokyo Summer of the Dead, esse é um mangá que eu tinha o volume 1 e o volume 4, só que o volume 4 eu acabei doando para um amigo. E agora eu só estou com o volume 1, este é um mangá da Nova Sampa, eu comprei ele naquela época em que a Nova Sampa estava colocando nas bancas, né, vários kits de mangás deles, assim, por R$10, então vinham 3 mangás por 10, 4 mangás por 10, 2 mangás por 10, enfim. E muitos desses mangás eu não gostei, e é o caso desse. Outro mangá que eu comprei recentemente, também neste ano, eu já li a coleção, não quero manter aqui em casa e estou vendendo, é Dobit. É um mangá bem legal, apesar do final ter me decepcionado um pouco, mas é um mangá assim que prende você bastante, sabe? É um suspense bem legal, você fica bem vidrado na leitura, é um mangá que te prende, você fica bem imerso. Eu gosto desse estilo de mangá, mas é uma história assim que quando eu leio pela primeira vez, eu dificilmente vou querer fazer uma releitura, porque a graça realmente desse estilo de mangá é ser uma leitura rápida e ser uma leitura, na minha opinião, para ser feita uma vez. Geralmente esses mangás de mistério, a graça que eles têm é você não saber o que acontece no final da história. E a partir do momento em que você sabe do final da história, a parte da graça de ler o mangá já se perde, né? E é o que acontece quando você vai realizar uma releitura, principalmente de um mangá que não é tão legal assim. Eu tenho um volume aqui quebrado de One Punch Man, bem aleatório, que é o volume 15. Ele está em perfeito estado, eu comprei na época do lançamento, em 2018, se eu não me engano. Realmente eu nem sei muito bem o porquê eu comprei este volume aqui, mas de qualquer forma eu vou colocar à venda. Bom, no ano passado eu fiz a burrada de trocar meus mangás de The Promised Neverland por vários outros mangás que não são tão interessantes assim, como é o caso de Alive, que é esse one shot, ou seja, um mangá de volume único, que eu li e realmente foi uma história que eu não gostei, foi uma das minhas maiores decepções de 2020. Então eu tô tentando vender ele já há um tempo também, mas pelo visto poucas pessoas têm interesse em ler este mangá. Então se eu não conseguir vender pela Shopee, eu vou provavelmente deixar em alguma biblioteca, não sei. No Game No Life, volume 1, é um mangá assim que não tenho muito interesse em continuar. Eu já assisti alguns episódios do anime e também não gostei muito, então ele vai acabar aí indo pra venda.
Bom, agora esses próximos são quadrinhos e tem alguns livros também aqui para mostrar para vocês, tá bom? Começando por essa HQ do Homem de Ferro, volume 1, lançado em março de 2019. Eu não sei se eu vou vender ou doar essa HQ aqui, porque geralmente esses quadrinhos mensais da Marvel são um pouco mais complicados de se vender. Eu tenho uma edição repetida de Turma da Mônica Jovem, que no caso é o Tesouro Verde, é a edição de número 43 da revista. Tenho esse livro dos Incríveis 2, que é baseado na história do filme. Eu também não tenho interesse nenhum neste livro aqui. Tem um gibi aleatório do Cascão, número 41 da segunda série, O Lugar Ideal. Esse daqui que eu tô mostrando agora pra vocês, né? Eu tava pensando em fazer um kit com uma espécie de sorteio entre esses quadrinhos aqui, mas provavelmente ou eles vão para doação ou eu faço um sorteio para vocês, né? Vamos ver. Tem a edição de número 2 de Luluzinha Teen, que eu também tenho repetida aqui em casa. Esses são alguns quadrinhos, mangás e livros que eu estou realizando o desapego. Tem vários outros também, mas eu não vou mostrar aqui agora para vocês. Talvez em uma outra oportunidade eu mostre. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações e até mais. Bem, pessoal, voltei para fazer a última atualização deste vlog de hoje. Ainda é dia 14, agora são quase 10 horas da noite. E agora à noite eu consegui então jogar, né, digamos assim, mais algumas partidas do Duolingo. E também fiz uma atividade de sociologia que foi solicitada pelo professor hoje, que era basicamente para a gente fazer um texto dissertativo sobre a cidadania. Então eu passei basicamente a noite toda pesquisando mais sobre o tema, procurando alguns dados para colocar também na minha dissertação. Enfim, então foi um texto que deu um certo trabalho para fazer, porque eu acabei me empenhando bastante nele, mas eu consegui terminar. Bom, e como eu já disse anteriormente ainda neste vlog, eu disse que eu iria para a escola buscar então o meu caderno Aprender Sempre volume 3, e eu fui, aqui está ele, e me entregaram também desta vez outros 2 livros, basicamente também, que eu não tinha me entregado nos outros bimestres. Então tem esse amarelo aqui, que tem mais algumas atividades complementares, pelo que eu entendi, e também me entregaram este desta vez, que eu não vou utilizar, porque são matérias que eu não tenho, né, na escola. Então aqui abrange Biologia, Física e Química, e nesse terceiro ano do ensino médio eu não estou tendo essas matérias, por eu estar fazendo ensino médio integrado ao curso técnico, como eu expliquei no começo do vídeo, né? Então, talvez eu use esse caderno para ver algumas atividades aqui, fazer algumas revisões, mas realmente eu não vou utilizar muito ele. E é basicamente isso, pessoal. Esta é um pouco da minha rotina de leituras e estudos que eu quis mostrar aqui no vlog para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Me digam aí embaixo nos comentários também se vocês gostam desse estilo de vídeo e se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdos nesse estilo também aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e